O ex-diretor superintendente da Odebrecht, Carlos Armando Pascoal, disse à Justiça de São Paulo que foi quase coagido a fazer um relato sobre o que tinha ocorrido e que teve que construir esse relato no caso do sítio de Atibaia. O processo proposto pela Operação Lava Jato rendeu a segunda condenação ao ex-presidente Lula. O delator Pascoal prestou depoimento no Tribunal de Justiça de São Paulo no último dia 3, mas o conteúdo só foi divulgado hoje pelo UOL. Durante a audiência, o ex-executivo declarou, abre aspas, no caso do sítio, que eu não tenho absolutamente nada, por exemplo, foi quase que coagido a fazer um relato sobre o que tinha ocorrido. E eu, na verdade, lá no caso, identifiquei um engenheiro para fazer a obra do sítio. Tive que construir um relato, fecha aspas. No processo do sítio, o delator Pascoal foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto por lavagem de dinheiro. Ele recorreu da sentença ao TRF4, que ainda vai analisar o caso. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, destacou hoje que já tinha mostrado o que foi revelado pelo ex-executivo da Odebrecht, Carlos Armando Pascoal, que afirmou ter sido coagido para atribuir o sítio de Atibaia a Lula. Segundo Zanin, já foi demonstrado por meio de perícia que os valores que delatores da Odebrecht disseram que teriam sido gastos no sítio de Atibaia, na verdade, foram sacados em favor de executivo da empreiteira. O depoimento revelado hoje pela imprensa só reforça o que já foi falado, acrescentou Zanin. Em mais uma conversa vazada pelo The Intercept, a relação promíscua entre o procurador Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro ficou demonstrada. Desta vez, Dallagnol revela ao amigo que pediu passagem e hospedagem no Parque Aquático Beach Park para ele, a mulher e os 2 filhos, como condição para dar palestra sobre combate à corrupção na FIEC, a Federação das Indústrias do Ceará, em julho de 2017. O comentário é de João Caires. O senhor Deltan Dallagnol, como procurador da República, como falei ontem, se aproveitando da Operação Lava Jato, começou a criar uma empresa de palestras para que ele pudesse faturar até R$400 mil por ano. Lembrando que a esposa do senhor Sérgio Moro também participa disso, é sócia do Zucoloto, pessoa que foi denunciada pelo seu Tacla Duran como alguém que estava intermediando propinas de delatores. Então, é algo que ele já vem fazendo há algum tempo. E nas conversas, no áudio e nos diálogos, aparece uma coisa muito interessante, porque após ter feito isso lá no Ceará, no Beach Park, feita essa palestra e ganhado seus 30 mil, numa conversa com o juiz Sérgio Moro, ele tenta trazer o Sérgio Moro para isso, oferecendo, dizendo, fazendo uma propaganda da FIEC, da Federação da Indústria do Estado do Ceará, como os caras são legais, né? Me pagaram 30 mil e ainda me pagaram as passagens, hospedagem no Beach Park para meus filhos. As crianças adoraram. Né? Minha esposa também, então isso, uma coisa compensa a outra. Ou seja, ele fez uma proposta indecente para o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro não deu voz de prisão. Outra coisa que foi colocada nesses diálogos, de ontem para hoje, que foi solto pelo Intercept Brasil, uma questão de se utilizar dinheiro da 13ª Vara de Curitiba para fazer propaganda das 10 medidas anticorrupção, que na verdade não são 10 medidas anticorrupção. Dessas medidas, muitas são medidas fascistas, inclusive criticadas pelo próprio Sérgio Moro, quando foi analisar ponto a ponto. E foi duramente criticado no Congresso, pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele queria pegar dinheiro público para fazer campanha de uma proposta que eles criaram. Assim, um absurdo. E o pior, o Moro poderia ter negado, não, ele falou, posso ver. E vocês devem se lembrar que eles tentaram montar uma fundação que foi impedida pelo STF com o dinheiro que foi da multa da Petrobras, 2,5 bilhões de reais. Eles iam criar uma fundação para administrar por eles mesmos. Inclusive, o seu Deltan Dallagnol diz em suas falas, nos seus diálogos, que era interessante criar um instituto para dar um ar mais sofisticado, algo que crie alguma coisa para não chamar a atenção. Ou seja, tudo muito bem pensado. E aí, no dia de hoje, a gente tem uma outra questão muito importante, né? E eu gostaria até de ler para vocês, porque é algo assim mais importante do dia. Um delator da Odebrecht revela que ele foi praticamente coagido a inventar uma história para incriminar o ex-presidente Lula no caso do sítio em Atibaia. Eu estou aqui com o depoimento dele. O senhor ex-diretor superintendente, ou seja, um cargo altíssimo na Odebrecht,
Carlos Armando Pascoal, né, que estava participando de um processo sobre improbidade administrativa do governo Temer, estava numa audiência e foi perguntado algumas coisas para ele, foi inquirido. E aí ele colocou sobre a questão da delação, o que ele tinha falado, ele falou, ó, no caso do sítio, que eu não tenho absolutamente nada, por exemplo, fui quase coagido a fazer um relato sobre o que tinha ocorrido. E eu, na verdade, lá no caso, identifiquei o engenheiro para fazer a obra do sítio. Tive que construir um relato, ou seja, ele foi coagido a criar algo para incriminar o presidente Lula. Isso ele está falando num outro depoimento que não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. Então, a gente vai ligando os pontos e até que ponto os operadores da Lava Jato, em conluio com o juiz, à época, Sérgio Moro, fizeram para incriminar adversários políticos e construir um projeto pessoal para enriquecer, o que é proibido pela legislação. A Corregedoria Nacional do Ministério Público vai investigar as palestras do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O corregedor Orlando Moreira acatou pedido encaminhado pelo Partido dos Trabalhadores, decretou instauração de reclamação disciplinar e deu prazo de 10 dias para que Dallagnol e seu colega Robson Possebon se expliquem. O despacho cita mensagens trocadas entre os procuradores e que revelam que eles se articularam para ter lucro com palestras pagas e obtidas com uso de seus cargos públicos. O corregedor quer apurar se essas palestras aconteceram em parceria com empresas privadas com quem dividiram os valores. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.